Não existe esse negócio de casal que não briga, tá bom, Carla? Bora ver isso? Recebo um monte de gente falando essa história de que não existe casal que não briga. Existe sim, porque com técnica você vê que não é nada inteligente você viver dessa forma. Você pode sim ter lá seu sangue quente e resolver as coisas de outra forma, sem protocolo, sem ficar fazendo chazinho das 5, não tem nada dessa história não. O sangue fica quente, a gente fala de sangue quente também, só que a gente fala de uma forma inteligente, que não cultive no outro o desrespeito pela gente, que a gente não se desrespeite, que a gente respeite o outro ainda assim, e na briga tudo isso se acaba. Bora ver isso? Aqui a gente fala com mulheres que estão em um casamento, que elas sabem que existe amor, mas eles não se entendem de jeito nenhum, ou seja, estão brigando por aí e elas querem um casamento sem brigas e feliz. Elas já decidiram que elas querem esse tipo de casamento para elas, porque afinal de contas, ninguém aqui casou para ser eterno enquanto dure, porque vai que tu acorda 3 da manhã com o camarada te batendo nas costas, dizendo assim, então era só até quando durasse. Acabou. Você não investiu suas emoções, o seu tempo e a sua atenção, que são as coisas mais caras da sua vida, que não vão voltar para você, né? Você não investiu nada disso à toa, né? Para ser eterno enquanto dure. Você investiu para ser para valer, para lá na sua velhice, inclusive, você colher os frutos disso, né? De envelhecer juntinho, de ver netinho, os filhinhos crescendo, ou cachorrinho, enfim, qual foi a decisão de vocês, né? Então, vai ficar até lá brigando? Não, né? Não. Então, eu fui pegar no dicionário a diferença entre brigar e discutir. Aqui a gente fala sobre alguns patamares que a gente quer descer, né? Aqui a gente vai andando para trás, na verdade. Porque você vem da briga, a gente quer que você discuta, que você vem da discussão, a gente quer que você aprenda a dialogar e você, quando está dialogando, você aprenda qual é a diferença entre conversar e falar, que é muito importante. Para que ninguém empenhe energia em excesso, né? E aí faça com que o outro saia correndo de você porque está de saco cheio, né? Não aguenta mais aquilo dali acontecendo na vida dele. Então você vai descendo a escadinha e você vai conquistando cada degrau para você, tá? Então vamos lá. Eu peguei no dicionário, né? Acho que eu já falei para você que eu peguei no dicionário a diferença entre brigar e discutir, tá? E aí diz assim, brigar, confronto corporal ou verbal proveniente de opiniões adversas. Aqui a gente não fala com mulheres que estejam sofrendo violência física, tá? Essa questão é para outros profissionais, tá bom? Então, vamos falar do confronto verbal, tá? Confronto verbal por opinião adversa é algo que acaba fazendo com que você tenha um nível de cobrança muito alto com o outro, que você coloque o outro em ponto de humilhação, que você mostre para o outro quanto ele é incapaz, que você mostre para o outro quanto ele está errado, que você mostre para o outro quanto você é maravilhosa, fantástica e quanto ele está lá embaixo, né? Então, quando você entra num confronto desse tipo, você tem que estar muito certa de que você vai ganhar essa parada. E que você tem que estar mais certa ainda que você vai ganhar a parada, mas você vai perder muita coisa porque você ganhou isso. Ou seja, numa briga existem 2 perdedores. Só isso. Por isso que se dizia antigamente que para entrar numa que eu dou uma boiada para não entrar numa briga. Por quê? Uma briga é muito cara. Ela é cara para o seu relacionamento, né? Ela acaba com a sua energia mental, emocional, física. Ela come o seu tempo. Você, né, não consegue fazer as coisas que você faria porque você tá com aquele negócio entalado aqui. E o que você ganhou no final das contas? Ter razão? Ou o cara fazer a coisa de má vontade e dizer, ah, tá bom, me rendo, faço. Não vai resolver a sua vida, né? Só vai afastar vocês, tá? Então,
tenha em mente que aquela mulher que fica brigando o dia inteiro, ela é uma mulher que ela fala, e ela enche o saco, né? Assim como o homem também, que chega uma hora que ele fala, quer saber? Pá, vou bater pra cima e vou botar pra quebrar também e mostrar quem manda aqui, entendeu? E aí quando ele faz isso, pronto, acabou. Isso aí lascou mesmo, porque ele entrou para ganhar também, né? Então vocês vão ficar nessa. Alguém vai sair perdendo, alguém vai sair ganhando nessa história, né? Presta bastante atenção nisso. Se você quer ficar vivendo isso aí que você vive pro resto da sua vida, como é que você quer estar daqui a 5, 10 anos vivendo isso aí? Como você acha que vai estar seu corpo, sua mente, sua casa, sua vida? Vai ter andado para frente do jeito que vocês estão? Né? Quando você entra em discussão, olha qual é a definição de discussão no dicionário. Bater boca, conversar, resolver, tá? Bater boca é o que a gente chama de falar. Conversar é o que a gente diz que tem sempre um objetivo, tá? Resolver tá dentro da conversa pra gente. O que é isso? Quando você tá falando, você tem que ter em mente o seguinte: para alguém te escutar o que você fala, tem alguns pré-requisitos. Porque, de fato, a fala, ela é só para ser jogada ao vento aí, ela é para ser escutada, mas sem muita importância. A fala, pra gente aqui, tá? É algo que você repete, que é a fala tóxica, né? E quando a fala é benéfica, é aquilo que a gente diz que é a fala das amenidades, né? É falar de uma viagem, é contar como é que foi essa viagem, contar como foi o encontro lá com a vizinha num cafezinho que foi agradável. É falar daquela série que você está assistindo e aí você está convidando seu marido para ver a série também. São coisas que estão relacionadas a tudo aquilo que vocês têm afinidade. A pessoa só para ouvir o que você fala se ela entende que aquilo conecta com ela, que aquilo faz parte do mundo dela ou que ela tem interesse de saber. Enfim, tem um aulão lá, acho que aí no YouTube tem esse aulão explicando por que é que alguém te ouve, né? Por que a pessoa para e te ouve? Você tem alguma coisa para falar para ela que é de interesse dela. Simples assim. Por que é que uma pessoa não te ouve mais? Porque você fala de uma forma que está agredindo essa pessoa, que está invadindo o campo dessa pessoa. Já viu aquelas pessoas, por exemplo, que querem te converter a alguma religião ou que querem te converter a algum tipo de empresa para venda de algum produto ou que, enfim, querem te convencer de algum posicionamento político? Cara, que não tem nada a ver com você. Cada um tem a sua crença, cada um tem as suas desconfianças e as suas confianças com relação a determinado tipo de trabalho. Cada um tem o seu posicionamento político. E aí fica aquela pessoa falando. Você fala, cara, ela não entendeu que eu não tô conectada com isso, que eu não tô afim de saber disso. O que você começa a fazer? Se blindar. Você começa a recuar. Ou então você vai fazer o quê? Quando enche o saco? Partir pra briga, pra bater boca com a pessoa, falar, pô, tá me enchendo saco, não sei o quê. E aí não é a maneira mais inteligente, porque você já sabe que aquilo dali não vai durar na tua vida. Você não vai ficar escutando aquela pessoa a vida inteira falar pra você sobre a religião dela, sobre o time de futebol dela, sobre o partido político dela. Você já sabe que aquilo dali tem um fim pra acontecer. Porque você simplesmente não vai ficar botando o teu ouvido ali à disposição daquela pessoa quando ela tá te desrespeitando, quando ela não tá conseguindo enxergar que tudo que ela fala não tem nada a ver com você e que você não tem nada ali para trocar com ela, que você não vai se converter àquilo que ela tá falando para você, né? E aí você se afasta. E por que é que você não consegue entender isso com relação à sua relação com seu marido, né? Presta atenção o que você anda falando ao vento aí, se isso tem realmente o que conecta vocês. O interesse dele está voltado para isso? Talvez não. Então, para que você vai falar com ele? Fala com quem quer ouvir isso, né? Compartilha isso com quem quer ouvir isso. Não fala para ele.
Quando você fala sobre conversar, né? Dentro dessa parte de conversar, o que a gente está falando ali na conversa é um pedido. Toda conversa, ela está baseada em pedir alguma coisa. Quando você pede alguma coisa para alguém, não existe um diálogo a princípio, né? Você vai ver aqui no final, pode ser que aconteça, mas a princípio, a conversa, ela é algo que tem um pedido intrínseco. E para que você faça com que essa conversa seja verdadeiramente levada até o ponto que você deseja, você tem que ter em mente que você vai ter que ter lógica, raciocínio, objetividade, porque toda conversa ela tem que ter o início, que é a introdução daquilo, portanto, a primeira coisa que vai acontecer é você ter certeza que você está sendo adequada no momento, por exemplo, né? Porque senão você vai falar, eu quero conversar com você uma coisa. Aí o cara fala, não, agora não. Ah, não, mas que horas que a gente vai conversar? Aí você fica aquela mulher chata, que horas você vai conversar comigo, que horas você vai conversar comigo? Isso é inadequação, você tem que saber ter o feeling aí, que é o que a gente te ensina também, é ter esse feeling de que horas é a boa hora da conversa. E não precisa ficar nessa que hora a gente vai conversar, como a gente vai conversar. Isso vai sendo natural também, entendeu? Você vai percebendo quais são os melhores momentos de fazer isso. Ah, mas isso é o quê? Para não atrapalhar o rapazão, né? Lá, é para não atrapalhar o marido, não tem nada disso não. Quando você é uma pessoa adequada, você consegue entrar em qualquer cenário e ser recebida. O que a gente está fazendo não é incomodar o maridão na hora que ele não quer ser incomodado. É fazer com que você seja bem recebida. Porque seja o marido, seja sua mãe, seja seu pai, seja sua amiga, na hora que você quer conversar e você simplesmente vai saindo que nem uma bala e falando, outra pessoa vira para você e fala, olha, agora eu não posso. Ou a pessoa, poxa, olha, você não entendeu que agora eu não estou conseguindo. Todo mundo vai te dar uma resposta minimamente educada, porque essas pessoas têm realmente mais cerimônia com você, porque você está afastada delas, né? Então você entra de sola aí numa amiga no telefone, olha, preciso conversar com você agora, não sei o que, a mulher tá arrumando a vida dela, tá se arrumando para ir trabalhar, tá fazendo a comida dos filhos, e a amiga, agora eu não posso falar com você, daqui a pouco, me dá 10 minutinhos, me dá tanto. Existe uma certa cerimônia quando a pessoa tá afastada de você. Agora, só porque o cara tá dentro da tua casa, você acha que não precisa ter essa cerimônia. Não é a cerimônia de chamar a Rainha Elizabeth para o chá das 5, não é isso, tá? Mas você minimamente tem que respeitar o espaço do outro. Até porque na hora que você começa a fazer isso, você vai perceber que ele também vai começar a se sentir inadequado em te invadir. E aí ele também vai começar a fazer a mesma coisa com você. Porque isso é respeito. Quando você se respeita, quando você respeita o outro, dificilmente o outro vai conseguir te desrespeitar. Caso ele consiga, você vai lá e coloca ele no lugar dele para mostrar para ele que você quer respeito. Então, assim como você não invade ele já com a conversa, porque afinal de contas toda conversa tem um pedido a ser feito e provavelmente o pedido é para saciar alguma necessidade sua, não dele, é sua, né? Então você está indo pedir colaboração. Aí você vai invadir a vida do cara só porque tá todo mundo 24 horas juntos? Pior ainda se está 24 horas juntos, porque aí você perde um pouco essas cerimônias, né? Cerimônias simples, como eu disse, não precisa convidar o cara para o chá das 5 com a Rainha Elizabeth, não é isso, né? Mas você tendo um pouquinho só de cerimônia, você vai conseguir mostrar para ele como você quer ser tratada. Fora que você não se coloca logo, né, de cara, de peito aberto, para tomar um não, para dizer agora não, né? Porque você, afinal de contas, entrou falando, olha, né, a gente tem que ver algumas coisas e tal, eu acho que agora é um momento bom para a gente fazer isso, conversar sobre isso, sobre aquilo, que eu quero te fazer um pedido. No vídeo de conversa tem isso, falando como é que você faz para começar essa história de conversar, tá? Quando você
faz essa introdução da conversa, você pode receber um sim, pode receber um não, e aí recebendo um não, você pode verificar qual é o melhor momento. É você olhar e falar, puxa, desculpa, realmente eu não vi que esse momento não era bom para você. Qual é o melhor momento para a gente fazer isso? Pergunta para outra pessoa. Qual é o momento que ela acha que ela está bem para vocês conversarem sobre o assunto? E não adianta assunto. Não faz aquela mulher que pega e fala assim, qual é o melhor momento para a gente conversar sobre isso? Que eu tenho que falar com você sobre o fulaninho pelo... Não, a curiosidade matou o gato, tá? Deixa o momento vir e pronto. E daqui a pouco você pede, você conversa. Não existe nada nesse mundo que você não pudesse resolver sozinha. De verdade. Quando você conseguir entender quem você é, quanto você é capaz de fazer e quanto você merece de respeito, você vai ver que não existe nada que você não possa fazer sozinha. Você só não deve fazer sozinha. É diferente. Poder você pode, dever você não deve, porque às vezes é para falar do filho mesmo, que o filho é dele também, ele tem que saber, ele tem que estar junto, você quer que ele esteja junto, é importante para a criação da criança que ele esteja junto, então vai ter que ser compartilhado, você vai ter que fazer o pedido porque você acha que deve fazer, mas poder você podia fazer sozinha. Então, não tenha medo de, porque se eu deixar para depois, passou. Isso é tudo desculpa da tua cabeça para ficar tentando controlar o cara, para fazer as coisas na hora que você quer, do jeito que você quer, como você quer. É outra história, tá? Então, quando você sabe disso, você tem certeza disso, que qualquer coisa você vai resolver sozinha, não tem problema nenhum. Você vai tentar ser adequada para fazer com que ele participe da história, porque você tem um pedido para ele, você quer pedir a ajuda dele, o companheirismo dele. Mas se ele não quiser, cara, tu dá conta. E olha, homem olha muito mais para uma mulher que sabe que ela dá conta do recado sozinha, mas que ela não fica com aquela empáfia, sabe? De a super mulher que dá conta. Não é isso, não. Não é para você virar a Mulher Maravilha que... eu sou fantástica, sou isso, aquilo, e que o cara se sente também um ratinho do seu lado. Não é isso. É você saber que você dá conta de tudo e que tá tudo bem e que é mole para você, sabe? É muito mais admirável uma mulher que a gente sabe que ela dá conta e que para ela é fácil do que aquela que fica jogando pros quatro ventos o quanto ela é maravilhosa, fantástica, não sei o quê, mas quanto é difícil fazer aquilo, que aquilo é blá, 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 blá. Sabe? E aí fica aquele negócio de quase fazer o auto-marketing do quanto ela é fantástica, entendeu? Deixa as pessoas verem, né, o quanto você é fantástica. Deixa ele ver quanto... Porque quando ele enxerga que você dá conta do recado sozinha e você nem precisou abrir a boca para ficar dizendo quanto você é boa, minha filha, mas ele vai ficar atrás de você, você não tem a dúvida que ele vai ficar atrás de você, tá? Bom, então vamos lá. Se você entender que conversar tem um pedido por trás sempre, tá? E que quando você terminar o seu pedido, então, você vai receber um sim ou você vai receber um não ou um talvez, né? Então, aí você tem que abrir o diálogo, né? O diálogo que muitas mulheres, assim, eu não tô dizendo que culpa de tudo é de mulher não, tá, gente? Tem muito homem que realmente funciona bem assim também. Só que aqui a gente tá querendo melhorar você, para você fazer essa mudança dentro do seu casamento. Senão a gente tava falando com os dois, né? Então, quando você recebe a sua resposta no final da conversa, né? Se é sim, acabou a conversa, beleza, né? Pode ser que abra ali agora um diálogo do sim, de como será feito, quando é bom para um, quando é bom para outro. O que é essa abertura do diálogo? É quando vocês, então, vão abrir o espaço para o outro, colocar as ideias dele, abrir o espaço para o outro, dizer que ele acha que ele não sabe fazer, que ele não está habilitado, que ele pode fazer, mas pode fazer de outro jeito, que ele naquele momento não pode, mas ele pode fazer depois,
né? É a troca da ideia, é a complementação. E por que que você tem que saber disso? Porque muita mulher, tá? Muita mulher que está acostumada a liderar a rotina de uma casa, a liderar tudo, ela não se dá conta do quanto ela é mandona. Ela não se dá conta do quanto ela rege tanto as coisas, que na hora que ela vai fazer esse pedido na conversa, que só tem o pedido mesmo, né? Ela não consegue abrir o diálogo. Porque para ela não tem diálogo. É do jeito que ela quer, na hora que ela quer, como ela quer. E para que você precisa saber a diferença entre conversar e dialogar? Porque na conversa é isso mesmo. Você vai fazer um pedido para dizer para ele como você quer, o que você quer, que horas você quer, quando você quer, tá? Você vai já entregar o pacote completo. Olha, eu preciso disso, tal hora, e tem que ser feito desse jeito. Aí tudo bem de você parecer a mandona, entendeu? Se ele concordar, tá ótimo. Se ele não concordar, você vai ter que abrir o diálogo e não adianta bater pé, porque senão você vai entrar na briga, tá? Então, abre o diálogo, que é, deixa eu ouvir quais são as propostas dele de fazer um como diferente, né? Não, olha, desse jeito eu não sei fazer, desse jeito eu não posso fazer, desse jeito eu não concordo em fazer, eu quero fazer de outra forma, né? Então, você abre o espaço. E é exatamente nessa transição entre a conversa e o diálogo que a briga se instala. A briga se instala porque muita gente está ali fechada no seu próprio mundo de certezas de que ela é que sabe fazer, ela é que está acostumada a fazer, ela é que é boa em fazer, que ele não sabe de nada, que ele não entende de nada, que tem que ser daquele jeito, né? E aí é a hora que a coisa degringola, né? Olha, teve uma situação comigo e meu marido que perdurou por muitos anos. Quando a gente veio morar na Europa, a gente aqui, de início, a gente tinha uma faxineira. E aí, eu estava acostumada com uma vida no Brasil de ter aquela pessoa que trabalhava comigo mais horas do dia, né? E todos os dias, né? E na Europa isso não é comum, pelo menos. Não é que não exista, mas não é comum. Então, quando você vem, você tem que mais ou menos começar a se adequar. Até porque aqui o valor dos serviços é um negócio assim muito alto, né? Então, para você ter uma pessoa como a gente tinha no Brasil todos os dias, realmente é um valor bem considerável no valor final, né, que a gente recebe e tal, que você gasta numa casa. E aí, eu tinha uma rotina de fazer determinadas coisas, porque a moça, quando vinha, ela não fazia tudo, né? Não dava tempo dela fazer tudo. Então, algumas coisas a gente tinha que fazer. E sempre funcionou bem aqui. Meu marido sempre ajudou a fazer as coisas dentro de casa, as crianças foram acostumadas a fazerem as coisas, mas mesmo assim, muita coisa ficava na minha liderança, vamos botar assim, né? Porque eu que sabia quando eu tinha que fazer mercado, eu que sabia o dia certo de lavar roupa para que ela pudesse passar roupa no outro dia. Eu que arrumava mais ou menos tudo. E aí eu tinha sempre aquele negócio de falar pro meu marido assim: você não vai fazer isso? Você não vai fazer aquilo? Aí toda vez que ele falava para mim um já vou, né? Isso virava uma briga, porque eu, na verdade, queria que ele fizesse na hora que eu queria fazer, e aí eu explicava para ele que essa hora era importante para mim, porque o meu trabalho era em cadeia. Quando ele fazia o que ele tinha para fazer, eu pegava e fazia o que eu tinha para fazer. E aí eu comecei a perceber que era exatamente quando ia fazer a transição da conversa para o diálogo que a gente começava a brigar e o diálogo não acontecia. Porque eu ia falar para ele, eu tinha o pedido, né, que era já nessa conversa dentro de uma discussão, que não era uma conversa como a gente mostra no Casais Vencedores. Era uma conversa do tipo, sério que você não vai fazer isso, né? É uma conversa dentro do padrão discussão, porque lembra que discussão é bater boca, conversar, tentar resolver, né? Lá no dicionário, né? Então a gente está falando dessa conversa que está dentro do formato de discussão. Eu já ia lascada de raiva falar para ele o que eu queria que ele tivesse feito, né? E aí
isso gerava a briga, porque na hora que ele ia começar a dialogar, que ele ia falar assim pra mim, Carla, olha, eu não fiz agora, porque eu tô fazendo... Não, porque você nunca faz na hora, né? Você nunca, não sei o quê, você não entende meu lado, você não entende que pra eu fazer o que eu tenho que fazer, e que eu quero tomar banho, que eu quero... Não rolava, eu não dava o espaço pra ele abrir a boca para me explicar por que ele não fazia naquela hora que eu queria que ele tivesse feito. Ou seja, eu fui dentro da discussão, né, falar para ele conversar, né, eu fui conversar, mas dentro do padrão de discussão que eu queria que ele fizesse naquela hora. Tem um pedido, eu quero que você faça agora, né? Na hora que o bichinho ia abrir a boca para falar para mim alguma coisa que eu nunca tinha ouvido, porque eu não deixava ele falar, eu já começava, eu já sei, você vai me dar uma desculpa, vai dizer que agora não, que não sei o que, não sei o que lá. No dia que ele foi falar para mim o que era que estava rolando e que a gente entrou verdadeiramente num diálogo, eu falei assim, gente, faz todo sentido. O que era o trabalho dele, na verdade? Ele tirava o lixo, né? E quem botava o saco de lixo era eu. E quando ele tirava o lixo, ele estava chegando do trabalho e eu estava querendo tomar meu banho depois de um dia de trabalho, né? Então, os dois, na verdade, queriam mexer com o lixo ainda quando estivessem sujos, vamos botar assim, tá? A gente queria fazer isso quando a gente ainda estivesse sujo, para que quando fosse tomar banho não mexer mais com lixo, né? E aí, ele não tirava o lixo naquela hora, porque aqui, pelo menos, a gente tem uma regra, né? Vem um papelzinho dizendo que dia que cada tipo de lixo passa, porque aqui o lixo é reciclado, né? Então, você tem os dias diferentes do lixo e você tem, além disso, um horário que você pode deixar o lixo à disposição. Então, não é porque, por exemplo, hoje é dia de lixo orgânico, que vai ser jogado fora, que eu posso colocar o lixo 8 horas da manhã, porque o caminhão do lixo, ele só passa perto de 7, 8 da noite. Então, eu não posso deixar esse lixo na rua, esperando muito tempo, porque pode vir gato, pode vir um pássaro e estragar a sacola. Se estragar a sacola, o lixeiro não cata. Aqui é assim, eles não catam, o lixo fica ali e você que é o dono da calçada que se vire para limpar aquele negócio. O problema é teu, entendeu? Então, o que acontecia? Eu nunca tinha visto esse tal desse papel, eu só sabia dentro da minha rotina que se ele tirasse o lixo, eu botava o saco do lixo, ponto, né? E eu sabia, na verdade, sim, que tinha dia para tirar o lixo, mas tipo, isso não era o meu trabalho, era dele, ele que tinha que olhar. Então eu não sabia que para tirar aquele lixo orgânico, por exemplo, ele não poderia colocar naquela hora que eu queria que ele colocasse, que era logo que ele chegava do trabalho, porque eu queria tomar meu banho, porque eu também estava suja do meu dia de trabalho, né? E aí, o dia que eu deixei ele abrir a boca, ele foi me explicar, Carla, você ainda não percebeu que eu não posso tomar meu banho porque eu tenho que esperar dar até 8h30 da noite, que é o melhor horário para eu poder colocar esse lixo lá fora, eu tenho que esperar ficar de noite para botar o lixo lá fora. Então não adianta você ficar falando para mim que eu não botei o lixo fora, que isso não aconteceu, porque eu não posso fazer isso lá, porque senão isso vai me dar depois mais trabalho, porque se estragar o saco do lixo, quem vai ter que ir lá arrumar esse lixo sou eu. E eu nem tinha pensado nisso. Eu nem tinha pensado que ele estava pensando do tipo, olha, se estragar lá embaixo, quem tem a responsabilidade sou eu. Ele, no caso. Né? Ou seja, eu estava fora daquela responsabilidade, eu estava no ganho e eu estava brigando com ele. E aí, óbvio que ele estava chateado comigo, ele se sentia não reconhecido, ele não conseguia entender por que eu tinha tanta necessidade assim, já que ele estava esperando até 8h30 da noite para tirar a roupa dele. Só que isso não foi dialogado. Percebe? Porque eu só vinha na conversa padrão discussão, eu não vinha na conversa padrão levar ao diálogo, né? Eu vinha naquela conversa padrão discussão, de pedido na ordem já praticamente, e aí é óbvio que ele entrava e falava, para, você tá lá, tá me enchendo o saco, não sei o quê, acabei de chegar do trabalho, não consegui largar minhas coisas, você já tá falando desse lixo de novo.
Por causa disso, porque eu não abri o espaço para ele me dizer o que estava acontecendo verdadeiramente. Olha o que estava acontecendo verdadeiramente na cabeça dele. Na cabeça dele, ele estava se sacrificando porque ele estava chegando do trabalho e ele não ia poder tomar o banho dele imediatamente e jantar. Ele ia ter que esperar até 8h30 da noite para deixar o lixo lá fora. Na cabeça dele estava passando que se o lixo estragasse, ele teria que limpar aquele lixo lá de fora. Na cabeça dele estava passando que se aquele lixo estragasse ali fora, ele teria que recolher aquele lixo, e aqui a gente tem que guardar o lixo até a próxima semana, porque cada tipo de lixo passa entre 1 ou 2 vezes na semana no máximo. E na verdade só o orgânico que passa 2 vezes na semana. Todos os outros é uma vez, e se é garrafa PET, essas coisas, ou vidro, acho que é de 15 em 15 dias, uma coisa assim. Então, se aquele lixo se estragasse, o lixeiro não carregasse, ele ia ter que limpar o espaço que ficou sujo. Ele ia ter que guardar aquele lixo 1 semana, não sei quanto tempo, em algum lugar na nossa casa. Olha só o transtorno que isso ia nos causar. E no que eu estava pensando que eu queria tomar meu banho? Percebe? Então, às vezes, por falta da gente fazer o caminho de uma conversa real que vai nos levar ao diálogo, a gente não consegue entender o que está passando verdadeiramente na cabeça do outro, e a gente já vem com as nossas certezas e cai na briga. Na hora que vai fazer a transição, cai na briga, né? Por isso que é muito importante que você aprenda qual é o significado de falar. Todo mundo fala, né? Falar é legal, é ótimo, a gente adora falar, mas a gente precisa falar aquilo que a gente tem afinidade com outra pessoa, que causa um interesse nela. E aí tem todos os pontos da afinidade que a gente tem para te explicar como é que isso acontece, por que uma pessoa te ouve, quais são os gatilhos que fazem uma pessoa te ouvir, né? Você tem também o nível de conversa. Tem horas que você tá ali só mesmo para passar um recado, para passar uma informação, para fazer um pedido, né? Não tem troca, né? Abriu necessidade da troca, você tem que entrar num diálogo, né? E aí, se você não tá preparada para isso, você quebra o momento da conversa e você nunca entra no diálogo. E aí isso que era para ser uma conversa de caminho para o diálogo, ela começa a virar discussão, que já é um ótimo patamar para quem está vindo da briga. Já é fantástico você ficar só na discussão, né? Então tá ótimo. Se você consegue sair do patamar da briga, que é onde entra desrespeito, onde entra você julgar o outro o tempo inteiro, onde entra você brigar com o outro de forma mais intensa na fala, né? E você impor medo no outro com a sua fala, você impor rejeição do outro com a sua fala, né? Magoar o outro, em vez de você ficar usando isso, toda essa energia, usa toda essa energia que é super intensa para fazer essa modificação para sua vida. Você vai gastar a mesma energia. Tem coisas que você vai se incomodar porque você está acostumada a lidar com a briga. E aí é um pouco, às vezes, incômodo você baixar para o nível da discussão. Incomoda, seu cérebro está acostumado àquela rotina da briga. Faz falta, e brigar, ela causa, né, a liberação de determinados hormônios que eles são tão viciantes quanto os hormônios de prazer, né? Que, aliás, tá tudo interligado, vamos botar assim. É prazer do mesmo jeito, é muito estranho falar disso. Mas tem gente que já está tão viciado que sente prazer com a briga, mas não percebe que são esses hormônios que estão sendo liberados, e a pessoa vai fazendo mais, entendeu? Então, muito cuidado quando você entra nesse padrão de briga, porque você vai se viciando nesse padrão, né? Então, vai te incomodar sim descer um nível. Desce para o nível da discussão. Quando você está no nível da discussão, é exatamente o nível onde você, no máximo, você pode chegar e que você tem que evitar na sua vida, né? Mas é o tal do sangue quente, né? Olha, o sangue tá quente, isso realmente, assim, tá me deixando
sabe? Tá mexendo muito comigo, não vai dar, né? Então você entra na discussão, mas você vai ver que à medida que você vai descendo esses padrões, cada vez mais o seu cérebro vai te perguntando assim, vale mesmo a pena? A pergunta é sempre essa, isso aqui vale a pena? Porque você vai aprendendo a sentir prazer com tantas outras coisas que te trazem consequências tão melhores, tão mais agradáveis, que você fica naquele estado de sentir o prazer mesmo e você fala assim, ai, não tô afim de perder minha paz por causa disso. Será que não tem uma forma mais inteligente de eu resolver? A pergunta é, vale a pena? Tem uma forma mais inteligente para fazer? São essas duas perguntas no final das contas, percebe? Porque você está gastando a mesma energia para brigar. E aí, você quer me convencer que casamento com briga é o que existe? Você quer me convencer que casamento com briga é para todo mundo? Pode ser que seja para todo mundo que experimentar. Isso eu também concordo com você. Acho que todo mundo já experimentou brigar no casamento e se ainda não experimentou, provavelmente em algum momento pode ser que experimente, né? Mas não é o natural, né? Não é normal você ficar dentro de um relacionamento onde a base do relacionamento é brigar. Por isso que a gente diz, existe sim uma forma de você não vivenciar uma briga. Você pode escolher isso. Você pode decidir isso para a sua vida. E tudo isso vem através da mudança do comportamento, né? Da mudança do olhar de algumas coisas. Para você colocar valor e tirar valor de algumas coisas, né? E tudo isso tem que ser um ponto de transformação, que é o que a gente te propõe. A gente te propõe uma transformação baseada na sua própria essência, ou seja, a sua essência continua, mas você se melhora, você vai transformar isso aí em algo mais precioso do que você já é, tá? Então faz... Bom, eu não posso me alongar porque agora que eu vi ali o tempo do vídeo já está muito longo, mas faz essa reflexão de se você crê que não existe um casamento sem brigas, faz essa reflexão então de até onde a sua vida vai com o casamento com brigas. Faz essa reflexão de como seria o seu casamento se ele fosse a base do diálogo. Quer dizer que então todo casamento que é a base de diálogo, não existe discussão? Não, acabei de falar para você, vai ter um momento que pode ser sim que você entre em discussão. Só que esse é o patamar máximo e ele não deve ser usado com frequência, porque a grande maioria das coisas, e eu acredito até que tudo, mas é porque às vezes a gente perde o controle e a gente tem esse direito de perder o controle porque nós somos humanos, nós somos falíveis. Não adianta ficar falando para você assim, porque você vai só dialogar, você nunca vai perder o controle na sua vida. Tudo que eu quero é que isso aconteça, só que isso não é real. Porque você é humana, eu sou humana. Eventualmente, por algum motivo, alguma coisa vai ser tão forte na gente que a gente vai perder a cabeça, que a gente vai perder o controle. Ou às vezes é uma coisa tão nova que a gente está tão desacostumada a lidar com aquilo que a gente fica com medo, perde o controle e ataca. Pode acontecer. Só que a diferença entre a pessoa que aprende as técnicas para levar um casamento à base do diálogo, da amizade, do companheirismo, a diferença dessa pessoa para uma pessoa que simplesmente só sabe viver dentro de um relacionamento com briga, é que ela vai se perguntar sempre isso: vale a pena? Tem uma forma mais inteligente de eu fazer isso? Porque ela sabe qual foi o empenho que ela teve que ter para ela se transformar na pessoa que ela é. Ela sabe qual é o custo de se entrar numa briga. Lembra do ditado? Eu pago uma boiada para não entrar numa briga, né? Então, é caro. Entrar em briga é caro. Então, será que vale a pena? Aí ela, bom, se eu tô se eu tô discutindo, se eu tô no patamar da discussão, é porque talvez a gente precise acertar alguns ponteiros.
bora dialogar pra gente acertar os ponteiros, ela desce de novo, sabe? Ela pega, subiu a escada, ela desce de novo, ela fala assim, cara, vamos dialogar, porque eu acho que a gente entrou na discussão de novo. Tem alguma coisa aqui que a gente não tá sabendo lidar direito, bora descobrir, vamos ver o que a gente tem que fazer, vamos dialogar, percebe? E aí ela não deixa que a discussão se instale novamente, porque uma vez que a discussão se instala com frequência, para passar para briga, é um estalo, né? Então você tem que ter em mente que é quase que aqueles mantras de pessoas que estão em momentos adictos, né? Que estão vivenciando momentos que elas estão, né, se dizendo só por hoje, né? Eles falam, só por hoje não. Então é a mesma coisa, só por hoje eu não vou brigar. Só por hoje eu não vou brigar. Eu vou tentar fazer de uma forma diferente, eu vou tentar fazer de uma forma mais inteligente, eu vou tentar fazer de uma forma que a gente consiga se respeitar. Porque quando entrou no patamar da briga, pode ter certeza que você deu a mão para um negocinho chamado desrespeito. Você perde o respeito pela pessoa. Quando você está no nível de discussão ainda, você está desequilibrada, você está desencontrada ali com o que você quer, você perdeu a cabeça, mas você ainda sabe que tem um limite ali, tem uma barreira que se você passar, você vai desrespeitar o outro, você vai se desrespeitar, porque quando você trata o outro com desrespeito, você acabou de abrir a porta para ser tratada da mesma forma, né? Então, seja a primeira a dizer, olha, eu não vou me desrespeitar entrando numa briga. Porque quando eu entro numa briga, eu acabo com a minha energia mental, física e emocional. E eu desrespeito tudo aquilo que eu me propus a fazer comigo. Eu queria hoje fazer, sei lá, uma ginástica. Se eu briguei com meu marido, eu nem consigo fazer a ginástica direito, eu vou fazer que nem uma louca, podendo me machucar. Hoje eu tinha me proposto aí brincar no parquinho com a minha filha, com meu filho. Nossa, briguei com meu marido, eu vou ficar o quê? Olhando o celular, tentando dar resposta, não sei o que, não sei o que lá. Ou então eu não vou dar atenção para a criança, vou estar emburrada, vou estar chateada. Olha o tempo perdido, né? Você está se desrespeitando, você está se colocando para trás. Uma coisa que a grande maioria das pessoas não consegue entender, porque isso está naquela segunda camadinha que a gente sempre fala, né? Tudo tem uma segunda camada. É que por trás de uma briga tem um desrespeito muito grande por você primeiro. Quando você entra numa briga, a primeira pessoa que você desrespeitou não foi ele, foi você. Porque você não combinou com você que você ia pagar aquele preço. Eu duvido que todas as brigas que você entrou, você falou isso. Vou pagar uma boiada para não entrar numa briga. Agora, quando eu entrar, tô pagando a boiada. Você não tinha consciência verdadeira de o que é que vinha de consequência para você. Você não combinou isso com você. Aí quando a consequência vem, aí você fica, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Mais briga, mais briga. Então perceba que quando você briga, a primeira pessoa que você desrespeitou é você, porque você não consegue cumprir com nada que você queria cumprir para se fazer melhor. Para ser uma pessoa lá fitness, se você quiser ser fitness, porque aí você vai malhar que nem uma doida ou não vai malhar porque você está chateada, aborrecida. Uma melhor mãe, você não vai ser a melhor mãe porque você está sempre com raiva do seu marido, brigando com ele. Uma melhor esposa, né? Você queria, quero reconquistar meu marido, quero que ele olhe pra mim, que ele não sei o quê. Não vai, porque desse jeito não vai dar mesmo, né? Você não consegue ser uma boa filha, porque você tá sempre com raiva de alguma coisa e tá lá sua mãe, seu pai querendo contar alguma coisa, né? Estão velhinhos, estão querendo falar aqueles assuntos de velhinho, né? Que tá vendo a vida passar, não sei o quê, e tá lá você falando, vomitando neles a raiva que você tem dentro do seu casamento e eles preocupados com a filha deles, né? O que está acontecendo? E eles, não tenha dúvida que um pai e uma mãe que ficam ouvindo uma filha toda hora vomitando neles, a raiva que ela tem do casamento dela, porque eles se perguntam, onde foi que eu errei? Meu Deus, o que foi que eu fiz? Por que eu não ajudei minha filha a ver isso, a ver aquilo? Eles têm as perguntas deles, porque você não tem a dúvida que não teve escola para pais, não, entendeu? Eles foram aprendendo com você a ser pai e mãe.
né? Então, eles se perguntam, fiz certo, fiz errado? No fim da vida, eles estão lá se perguntando, né? Por que minha filha sofre tanto no casamento? Será que ela viu isso? Viu eu fazendo isso? Viu eu fazendo aquilo com a mãe dela? Ou viu a mãe dela fazendo isso comigo? Ou, sei lá, o que deu errado? Os pais se perguntam essas coisas. Então, olha quanta coisa envolvida. Você vira uma amiga ruim, porque você só fala desse assunto. Se a sua amiga for inteligente e ela sabe que ela está num casamento que existe amor, que eu espero que o seu também exista, ela vai começar a blindar os ouvidos dela, porque ela vai assim, acho que o dela tá até pior do que o meu, peraí, porque o meu não tá tão ruim assim, eu não quero ouvir muito não, porque eu não quero me contaminar pela raiva dela e fazer o mesmo com o meu marido, porque não tenha dúvida, quanto mais você ouve que o marido da outra é um traste, que não sei o que, não sei o que lá, mas você fica se inundando desse papo e você vai trazendo isso para sua vida. Então, muito cuidado com o que você anda ouvindo, né? Eu não sei se você já viu um vídeo que eu fiz, acho que foi pro ano novo de 2021, que eu mostro um quadro que eu pintei com meu filho, que a gente borrocou o quadro, na verdade, né? A gente brincou de pintar um quadro, e aí eu escrevi, estava em inglês, mas a frase era tudo aquilo que você viu não tem como ser desvisto, né? Que em inglês existe mais ou menos essa palavra aí, desver, né? Não tem como você desver, como também não tem como você não ter ouvido o que você ouviu, né? Não ter sentido o que você sentiu. Então, muito cuidado, porque você já ouviu, tá bom, tá ouvido. Aí você filtrou. Tá, eu ouvi, esse é o problema da minha amiga, não tem nada a ver com o meu não. Mas a grande maioria que tá nessa roda da briga, ela não faz esse filtro. Ela se coloca, nossa, afinidade. Amiga, você também tem o mesmo problema que eu, realmente são dois trastes. E fica ali feliz com aquela amizade dos trastes, as esposas dos trastes. E ninguém vai pra lugar nenhum. Daqui a pouco tá as duas sozinhas, passeando no shopping sozinhas. Então, cuidado, né? Então, presta bastante atenção com isso. Bom, se você tem, então, um casamento que existe amor, mas vocês não se entendem de jeito nenhum, e você quer um casamento sem brigas e feliz, porque você agora entendeu que história é essa de ter um casamento sem briga, né? Vem pra cá, que a gente te ensina isso tintim por tintim. Agora, nesse momento, eu não sei se as inscrições estão abertas para o curso Casais Vencedores. Dá uma olhada aqui abaixo, deve ter um link. Tem um link que chama Linktree aqui embaixo, que você vai ver tudo que tem aberto e tudo que tem fechado. Então, dá uma olhada, se nesse momento que você está assistindo o vídeo, o curso está aberto. Eu tenho certeza que você vai investir em alguma coisa muito interessante para a sua vida, que vai mudar a sua vida para sempre e positivamente. Eu fico vendo aí essa galera que fica comprando lingerie, que fica fazendo um monte de coisa e que aprende a dançar no lustre e que faz não sei o que, faz não sei o que lá, e nada disso resolve de fato o seu casamento. Dá uma brincadeirinha, uma pimentadinha, uma gracinha, mas não resolve o seu problema de parar de brigar, né? Então, para de investir nessas coisas antes de resolver, sem resolver o que de fato importa, né? Vem resolver com a gente, investe na sua vida, que é para sempre, né? Investe aí no seu para sempre, porque a lingerie você tem que trocar toda hora, a dança do lustre aí fica fora da moda, né? Sei lá o que é que você aprendeu aí que tem que ser feito. Tudo isso aí é momentâneo, né? O que a gente te ensina aqui, você vai carregar para sua vida e vai reverberar em todas as outras relações para você de forma super positiva. Investe nisso, porque depois você vai ter um prazer enorme em comprar sua lingerie, em fazer a dança do luxo e tudo isso, mas aí verdadeiramente sabendo que isso daí é só para se divertir e não a tentar resolver nada, porque não vai resolver. Infelizmente, não dá para virar para o marido e falar assim, então, vamos lá no quarto resolver aquele problema lá do nosso lixo, né? Igual eu falei da história do lixo. Não, tu vai brigar por causa do lixo, né? Então não vai ter jeito, né? Então, dá uma olhada aqui abaixo, se esse é o momento de você fazer a transformação que o seu casamento merece, porque afinal de contas você tem a joia mais preciosa do mundo, que é o amor. Então, cultiva isso, dá brilho, eu vou te ajudar a polir, aí a gente vai com as ferramentas certas e com a técnica certa
colocar tudo aí em ordem para depois você fazer o que você quiser para se divertir aí no seu casamento, vai sobrar tempo à beça para sua vida fluir e você realizar seus sonhos, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.